Em 2024, o mundo continua a experimentar uma mudança no setor religioso, com o cristianismo emergindo como uma das religiões de crescimento mais rápido em regiões antes dominadas por outros sistemas de crenças. Essa mudança não é apenas um fenômeno estatístico, mas também reflete mudanças culturais, sociais e espirituais mais profundas que estão influenciando vidas individuais e comunidades inteiras. O que se destaca é que esse movimento não é impulsionado apenas pelo trabalho missionário tradicional, ele é cada vez mais impulsionado por encontros pessoais, mudanças sociais e uma crescente desilusão com sistemas de crenças anteriores. Junte-se a mim enquanto eu o levo em uma jornada de descoberta por nações onde Deus está trazendo pessoas para si mesmo. Número 1. Malásia. A Malásia é um país multiétnico e multirreligioso com uma população de mais de 30 milhões de pessoas. Conhecido por sua rica diversidade cultural, o islamismo é a religião oficial, seguido por comunidades significativas de budistas, hindus e cristãos. A população é composta em grande parte por malaios, chineses e indianos, com cada grupo tendendo a seguir diferentes tradições religiosas. Os malaios, que formam a maioria, são quase exclusivamente muçulmanos, enquanto a maioria da comunidade chinesa pratica o budismo, o taoísmo ou o cristianismo, e a comunidade indiana é principalmente hindu. Nos últimos anos, o cristianismo tem visto um crescimento significativo na Malásia, especialmente entre grupos étnicos não malaios, como os chineses e os povos indígenas. Esse crescimento pode ser atribuído a vários fatores. Um dos principais motivos é que o cristianismo oferece um senso de comunidade e realização espiritual para aqueles que se sentem desconectados das práticas tradicionais ou estruturas sociais. Para muitos, a mensagem de esperança, transformação pessoal e salvação oferecida pelo cristianismo ressoa de uma forma que as tradições religiosas mais antigas podem não ressoar. O crescimento do cristianismo na Malásia é impulsionado por testemunhos pessoais e experiências espirituais compartilhadas dentro das comunidades. Muitos novos cristãos relatam ter experimentado um senso de paz, propósito e pertencimento após a conversão, e muitas vezes compartilham essas histórias com amigos e familiares, levando a mais conversões. Essa abordagem pessoal, combinada com o papel ativo da Igreja na construção da comunidade, levou a uma disseminação orgânica da fé, boca a boca. Número 2. Argélia. A Argélia, uma nação no norte da África com uma população predominantemente muçulmana, ostenta uma história complexa marcada pela influência de várias civilizações, incluindo os romanos, bizantinos e otomanos. Desde o século VII, o islamismo tem sido a pedra angular da identidade argelina, com a maioria dos argelinos aderindo ao islamismo sunita. No entanto, os últimos anos trouxeram uma transformação silenciosa, mas profunda, na esfera espiritual do país, especialmente entre as comunidades berberes da Argélia, onde um número pequeno, mas crescente, de indivíduos está abraçando o cristianismo. Essa tendência revive memórias de uma época em que o cristianismo floresceu no norte da África, muito antes do advento do islamismo. Esse ressurgimento do cristianismo, no entanto, está se enraizando em áreas isoladas, muitas vezes longe dos holofotes, refletindo a forte identidade islâmica tecida na sociedade argelina. A Argélia não está sozinha nessa mudança, pois outras nações do norte da África estão testemunhando movimentos semelhantes, embora limitados, em direção ao cristianismo. No caso da Argélia, a comunidade berber aparece no centro dessa mudança, explorando silenciosamente as crenças cristãs, apesar das normas culturais e religiosas que favorecem o islamismo. Este crescimento sutil do cristianismo sugere um cenário religioso em evolução, que, embora modesto, pode ter um impacto duradouro. Apesar deste despertar espiritual, os cristãos argelinos enfrentam obstáculos significativos. O islamismo é a única religião oficialmente reconhecida pelo governo, e há leis rígidas que regem a expressão e a prática de outras religiões. Expressões públicas do cristianismo, como evangelizar ou construir locais de culto,
são fortemente restritas. A conversão do islamismo ao cristianismo traz sérios riscos, incluindo isolamento social, potenciais consequências legais e ameaças à segurança pessoal. Para aqueles que escolhem este caminho, sua jornada de fé é marcada por coragem e resiliência em uma nação onde a maioria religiosa está profundamente enraizada nas tradições islâmicas. Número 3. Marrocos. No Marrocos, um país onde o islamismo está intrinsecamente entrelaçado na cultura e na vida cotidiana, o cristianismo está silenciosamente experimentando um ressurgimento gradual, mas notável. Embora a fé tenha tido uma presença significativa durante os tempos romanos, os séculos que se seguiram viram o islamismo se estabelecer firmemente como a religião dominante. Hoje, embora o Marrocos permaneça predominantemente muçulmano, sinais sutis indicam que o cristianismo está lentamente ganhando força, particularmente entre certos segmentos demográficos. A ascensão do cristianismo no Marrocos não é caracterizada por um movimento em larga escala, em vez disso, ele se desenrola como uma evolução lenta e discreta. Muitos indivíduos que se convertem ao cristianismo optam por fazê-lo em particular, navegando pelos complexos desafios legais e sociais que acompanham tal transição. Apesar do ritmo cauteloso das conversões, o número crescente de cristãos, especialmente em ambientes urbanos, sugere uma mudança notável no cenário espiritual da nação. Os convertidos muitas vezes se sentem atraídos pelo cristianismo devido à sua ênfase em promover um relacionamento pessoal com Deus e a esperança de realização espiritual que eles podem não ter encontrado em suas tradições de fé anteriores. Na vanguarda desse sutil movimento cristão estão Casablanca e Rabat, duas das maiores e mais vibrantes cidades do Marrocos. Esses centros urbanos servem como polos de atividade econômica, educação e intercâmbio cultural, tornando-os um terreno fértil para novas ideias e crenças florescerem. A exposição a diversas culturas e perspectivas contribuiu para um aumento lento, mas constante, nas conversões entre a população urbana, à medida que os indivíduos exploram caminhos espirituais que ressoam com suas jornadas pessoais. Na cidade cosmopolita de Casablanca, muitos moradores, principalmente os mais jovens, estão cada vez mais abertos a explorar o cristianismo. Essa tendência reflete o que está ocorrendo em Rabat, a capital do país, onde jovens intelectuais expressam curiosidade sobre várias práticas religiosas. Alguns abraçaram o cristianismo depois de descobrir que seus ensinamentos se alinham intimamente com suas experiências de vida e aspirações por uma conexão espiritual mais profunda. Essas conversões geralmente ocorrem em ambientes íntimos, como pequenos grupos de estudo da Bíblia ou reuniões de comunhão, proporcionando um espaço seguro para os indivíduos explorarem sua fé. Embora as expressões públicas de adoração permaneçam restritas e os cristãos muitas vezes precisem praticar sua fé discretamente, essas reuniões desempenham um papel crucial em promover o crescimento espiritual e nutrir um senso de comunidade entre os crentes em cidades como Casablanca e Rabat. Número 4. Arábia Saudita. A Arábia Saudita é amplamente reconhecida como um dos países mais estritamente islâmicos do mundo, onde o entrelaçamento de lei e religião cria um ambiente que deixa pouco espaço para a prática da fé fora do islamismo. Aqui, os princípios islâmicos ditam não apenas a estrutura legal, mas também a vida cotidiana, impondo uma adesão inabalável aos princípios do islamismo. Em tal contexto, o cristianismo existe em um estado clandestino, praticado privadamente por pequenos grupos de fiéis que navegam em um cenário complexo de restrições legais e pressões sociais. Apesar das condições rigorosas que suprimem as expressões públicas do cristianismo, a fé tem uma presença dentro do reino, embora permaneça amplamente oculta. Igrejas cristãs oficiais são inexistentes, e quaisquer cultos públicos são estritamente proibidos. No entanto, expatriados cristãos, principalmente de países com populações cristãs significativas, como Filipinas e Índia, formam pequenas comunidades privadas para praticar sua fé em segredo.
Esses expatriados são a força vital do cristianismo na Arábia Saudita, mantendo suas práticas religiosas por meio de igrejas subterrâneas e reuniões discretas realizadas em casas ou outros espaços privados para minimizar o risco de detecção. A comunidade de expatriados desempenha um papel essencial na sustentação da presença do cristianismo, pois eles trazem consigo suas ricas tradições de fé e as compartilham com outros fiéis que enfrentam desafios semelhantes. Essas igrejas subterrâneas operam com extrema cautela e sigilo. A participação é normalmente apenas por convite, com os participantes cuidadosamente selecionados para garantir que as reuniões permaneçam seguras de olhares curiosos, particularmente os das autoridades. As reuniões são discretas e envoltas em privacidade, com métodos de comunicação projetados para evitar atrair atenção. Apesar dos perigos sempre presentes, o senso de comunidade entre os participantes permanece resiliente. Essas igrejas subterrâneas fornecem uma tábua de salvação espiritual vital para os cristãos que vivem em uma nação onde a adoração aberta não é apenas desencorajada, mas totalmente proibida. Para os cidadãos sauditas, a perspectiva de se converter ao cristianismo é repleta de perigos. A apostasia, definida como o ato de deixar o islamismo por outra religião, é considerada não apenas socialmente inaceitável, mas também está sujeita a severas penalidades legais, incluindo a pena de morte sob a lei saudita. Essa realidade sombria torna a decisão de se converter ao cristianismo extremamente perigosa. Para aqueles que ousam seguir esse caminho, as repercussões podem ser devastadoras, levando ao profundo isolamento social, ao afastamento familiar e à ameaça iminente de processo legal. Em uma atmosfera tão opressiva, a coragem daqueles que buscam viver sua fé continua sendo um testemunho da resiliência do espírito humano diante de desafios profundos. Número 5. Indonésia. A Indonésia, famosa por sua rica tapeçaria de diversidade e cultura vibrante, abriga a maior população muçulmana do mundo. No entanto, dentro desse cenário predominantemente islâmico, o cristianismo está silenciosamente, mas firmemente, fazendo avanços significativos, demonstrando uma trajetória de crescimento notável nos últimos anos. Esse aumento pode ser atribuído a uma confluência de fatores, incluindo os esforços dedicados de missionários e a crescente exposição de populações urbanas a uma variedade de religiões. A Constituição indonésia consagra o princípio da liberdade religiosa, permitindo que os cidadãos pratiquem abertamente suas crenças e expressem sua espiritualidade. Embora a estrutura legal apoie a diversidade religiosa, a realidade pode variar significativamente em todo o arquipélago, particularmente em áreas governadas por interpretações rígidas da lei islâmica. No entanto, muitos cristãos encontraram maneiras criativas de adorar livremente e manter suas vidas espirituais. Um fenômeno notável é o surgimento de igrejas domésticas, reuniões informais realizadas em casas particulares, onde os cristãos podem se reunir para praticar sua fé em um ambiente mais íntimo. Essas igrejas domésticas se tornaram uma maneira popular e vital para os crentes se envolverem em adoração e comunhão enquanto navegam pelas complexidades do cenário religioso da Indonésia. Essas reuniões fornecem um ambiente caloroso e acolhedor para adoração, oração e estudo da Bíblia, promovendo um forte senso de comunidade entre os participantes. Nesses ambientes, os cristãos podem compartilhar suas jornadas de fé e apoiar uns aos outros em seu crescimento espiritual sem o escrutínio que congregações maiores podem atrair. O modelo de igreja doméstica não apenas ajuda os indivíduos a manterem sua fé em um ambiente desafiador, mas também fortalece os laços interpessoais e cultiva um senso de pertencimento entre os membros da comunidade. À medida que o cristianismo continua a crescer na Indonésia, ele reflete a diversidade religiosa mais ampla da nação, mostrando a resiliência e adaptabilidade de seu povo enquanto eles navegam em seus caminhos espirituais em uma estrutura social complexa. Por meio dessas reuniões íntimas, os cristãos indonésios estão criando um espaço para suas crenças, enriquecendo o mosaico cultural da nação e ilustrando o poder duradouro da fé em todas as suas formas. Número 6. Egito.
O Egito é o lar de uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo, com suas raízes remontando aos primeiros dias da fé. A nação tem servido há muito tempo como um centro fundamental do pensamento e da prática cristã, com a Igreja Ortodoxa Copta desempenhando um papel crucial na formação do cenário religioso da região. Hoje, os cristãos constituem uma minoria significativa no Egito, com a Igreja Copta se destacando como a maior denominação cristã, preservando uma rica herança que perdura há séculos. Apesar dessa história, o cristianismo contemporâneo no Egito enfrenta uma miríade de desafios que ameaçam sua visibilidade e crescimento. No entanto, a fé continua a florescer de maneiras abertas e sutis. Recentemente, houve um ressurgimento notável do interesse no cristianismo, particularmente entre a geração mais jovem e indivíduos de origem muçulmana. Esse renascimento ocorre em um cenário de obstáculos sociais e políticos, incluindo discriminação, liberdades religiosas restritas e atos esporádicos de violência contra cristãos. A fé inabalável da comunidade cristã do Egito, juntamente com a presença duradoura da Igreja Copta, tem sido fundamental para manter o cristianismo vibrante. Muitos jovens egípcios estão buscando ativamente a realização espiritual em suas raízes cristãs, explorando sua herança em uma sociedade onde o islamismo continua predominante. Enquanto a maioria da população se identifica como muçulmana, um número pequeno, mas constante, de indivíduos está se convertendo ao cristianismo, demonstrando uma mudança na dinâmica espiritual. No entanto, essas conversões geralmente ocorrem em silêncio, pois as discussões públicas sobre essas decisões carregam riscos significativos. No Egito, o ato de se converter do islamismo ao cristianismo é repleto de perigos, tanto social quanto legalmente. A apostasia é amplamente estigmatizada, levando ao potencial ostracismo de famílias e comunidades, bem como a consequências legais. Para aqueles que abraçam o cristianismo, os riscos podem ser assustadoramente altos, com alguns enfrentando ameaças à sua segurança pessoal. Apesar desses desafios, a resiliência dos cristãos do Egito brilha, enquanto eles navegam em uma paisagem complexa de fé e identidade. A Igreja Copta continua sendo um bastião de esperança e comunidade, oferecendo sustento espiritual e um senso de pertencimento aos seus membros. Diante da diversidade, o espírito duradouro do cristianismo no Egito exemplifica a força da crença e o desejo de conexão espiritual em um mundo em mudança. Número 7. Turquia. A Turquia, uma nação mergulhada em profundas raízes islâmicas e rico significado histórico para o cristianismo e o islamismo, se destaca predominantemente como um país muçulmano. A população cristã na Turquia é relativamente pequena, composta principalmente por comunidades armênias e ortodoxas gregas, juntamente com uma minoria de crentes protestantes e católicos. Apesar de sua importância histórica como berço das primeiras igrejas cristãs, principalmente nas regiões onde o apóstolo Paulo pregou, a Turquia moderna vê o cristianismo existindo silenciosamente, muitas vezes ofuscado pela fé islâmica dominante que permeia a vida cotidiana. Embora as leis seculares do país forneçam uma estrutura para a liberdade religiosa, as pressões sociais podem criar obstáculos significativos para os cristãos que desejam praticar sua fé abertamente. Para os cidadãos turcos que são cristãos, especialmente aqueles que se convertem do islamismo, os desafios são ainda mais pronunciados. A conversão do islamismo não é amplamente aceita na cultura mais ampla, resultando em tensões familiares e sociais. No entanto, um número pequeno, mas notável, de indivíduos está abraçando o cristianismo, particularmente em centros urbanos como Istambul e Ankara. Essas cidades cosmopolitas, conhecidas por sua diversidade e abertura a diferentes culturas e ideias, oferecem um ambiente um pouco mais favorável para aqueles que exploram religiões alternativas. O anonimato proporcionado pela vida na cidade permite que alguns indivíduos se aprofundem no cristianismo com relativamente menos medo de repercussões sociais do que enfrentariam em áreas rurais mais conservadoras.
Essas conversões geralmente ocorrem discretamente, muitas vezes decorrentes de relacionamentos pessoais ou interações com expatriados cristãos, missionários ou outros crentes. A presença de expatriados cristãos vivendo na Turquia, particularmente em cidades maiores, desempenha um papel vital no fomento da comunidade e no apoio a novos crentes. Igrejas domésticas e pequenos grupos de comunhão se tornaram comuns entre os convertidos, fornecendo refúgios seguros para adoração e educação sobre a fé cristã. Essas reuniões informais permitem que os crentes se conectem em um ambiente mais íntimo, longe dos olhos do público, onde podem compartilhar suas experiências e aprofundar sua compreensão de sua nova fé. Apesar das complexidades de praticar o cristianismo em um contexto predominantemente muçulmano, a resiliência e a dedicação da comunidade cristã da Turquia persistem. Eles navegam em um cenário desafiador com coragem, promovendo conexões que não apenas fortalecem sua fé, mas também contribuem para um diálogo mais amplo sobre a diversidade religiosa na Turquia. À medida que continuam buscando a realização espiritual, esses indivíduos exemplificam a busca humana duradoura por conexão e significado em um mundo moldado por crenças diversas. Número 8. Paquistão. No Paquistão, onde o islamismo não é apenas a religião do Estado, mas também profundamente entrelaçado no tecido cultural, o cristianismo encontra desafios religiosos significativos. Os cristãos representam uma pequena minoria dentro do país, concentrada predominantemente nas províncias de Punjab e Sindh. Embora a Constituição ofereça reconhecimento formal às minorias religiosas, os cristãos frequentemente enfrentam discriminação social, marginalização econômica e, em alguns casos, perseguição violenta. Apesar desses obstáculos formidáveis, a comunidade cristã no Paquistão demonstra notável resiliência, extraindo força de sua fé e das redes unidas que os sustentam. Os desafios enfrentados pelos cristãos vão muito além das pressões sociais. A existência de leis rígidas de blasfêmia e normas culturais rígidas criam um ambiente perigoso para aqueles que desejam expressar abertamente suas crenças ou se envolver em esforços de conversão. No entanto, diante dessa atmosfera opressiva, houve um aumento notável nas conversões ao cristianismo, particularmente em certas regiões de Punjab e Sindh, onde comunidades cristãs substanciais frequentemente habitam bairros segregados. Essas áreas servem como pontos focais para indivíduos interessados em explorar a fé. Histórias de conversão frequentemente surgem de interações pessoais com vizinhos, amigos ou colegas cristãos que os apresentam aos ensinamentos do cristianismo por meio de atos de gentileza, oração e envolvimento ativo da comunidade. Esses encontros criam uma atmosfera acolhedora para a exploração espiritual, mesmo em meio aos desafios ao redor. Em áreas mais conservadoras, as igrejas domésticas se tornaram uma prática comum, fornecendo espaços seguros para os fiéis adorarem em particular e promovendo um senso de comunidade, ao mesmo tempo em que minimizam o risco de reação negativa da sociedade em geral. Dentro dessas reuniões íntimas, os cristãos podem aprofundar sua fé e apoiar uns aos outros em suas jornadas espirituais. O modelo de igreja doméstica não apenas permite experiências de adoração significativas, mas também fortalece os laços interpessoais entre os participantes, criando um refúgio onde eles podem compartilhar seus desafios e triunfos sem medo de represálias. A resiliência da comunidade cristã do Paquistão fala muito sobre seu comprometimento com sua fé diante da diversidade. À medida que navegam pelas complexidades da vida em uma nação predominantemente muçulmana, esses indivíduos continuam a buscar realização espiritual e conexão, incorporando o poder duradouro da fé e da comunidade em tempos desafiadores. Por meio de sua presença silenciosa, porém firme, eles contribuem para uma narrativa mais ampla da diversidade religiosa no Paquistão, destacando a força encontrada na solidariedade e nas crenças compartilhadas. Número 9. Afeganistão. O Afeganistão, conhecido por suas paisagens acidentadas e questões sociopolíticas complexas, apresenta uma narrativa surpreendente e notável sobre o crescimento do cristianismo. Historicamente uma nação predominantemente muçulmana,
Profundamente enraizada nas tradições islâmicas que moldaram sua cultura e sociedade, o Afeganistão está testemunhando um movimento silencioso, porém significativo, de indivíduos abraçando o cristianismo. Essa mudança desafia a noção de longa data de que a fé não pode florescer em um ambiente tão desafiador. As razões por trás desse crescimento inesperado são multifacetadas e profundamente interligadas com a história tumultuada do país. Muitos afegãos, desiludidos por anos de conflito, instabilidade e sofrimento, estão buscando ativamente respostas espirituais e um renovado senso de esperança. A mensagem central do cristianismo, enfatizando o amor, a redenção e a comunidade, ressoa profundamente com aqueles que suportaram traumas pessoais e coletivos. À medida que os indivíduos lutam com sua busca por propósito e significado em meio a dificuldades contínuas, alguns descobrem que o cristianismo oferece uma alternativa convincente à dor e à desilusão que vivenciaram. Dado o clima religioso predominante, os cristãos no Afeganistão devem operar em segredo, necessitando da formação de igrejas subterrâneas e comunidades ocultas. Essas reuniões clandestinas são vitais para os crentes que desejam praticar sua fé sem atrair atenção ou incorrer em perigo. Esses ambientes fornecem um refúgio seguro para adoração, oração e comunhão, permitindo que os crentes se conectem e apoiem uns aos outros em suas jornadas espirituais. Dentro dessas igrejas subterrâneas, os membros compartilham seus testemunhos pessoais, oram uns pelos outros e estudam a Bíblia, geralmente em grupos pequenos e íntimos que promovem conexões mais profundas. O senso de comunidade formado nesses ambientes subterrâneos é vital, especialmente porque muitos afegãos que se convertem ao cristianismo o fazem com grande risco pessoal. Eles enfrentam uma potencial reação negativa da família, amigos e da sociedade em geral, o que pode levar ao ostracismo social ou pior. A natureza discreta dessas reuniões permite que os fiéis mantenham um perfil baixo, ao mesmo tempo em que promovem um senso de pertencimento e apoio entre si, criando um ambiente onde podem expressar livremente sua fé sem medo. À medida que esse movimento continua a evoluir, a resiliência e a coragem da comunidade cristã nascente do Afeganistão brilham. Sua dedicação à fé, mesmo diante de adversidades significativas, fala muito sobre o desejo humano duradouro por conexão espiritual e esperança. Em uma paisagem frequentemente definida por conflito e divisão, o surgimento do cristianismo representa um farol de luz para aqueles que anseiam por amor, compreensão e um senso transformador de comunidade. Número 10. Indonésia. A Indonésia, celebrada por sua rica diversidade e cultura vibrante, orgulhosamente detém o título de lar da maior população muçulmana do mundo. No entanto, em meio a esse cenário predominantemente islâmico, o cristianismo está ganhando terreno de forma constante, refletindo uma trajetória de crescimento notável nos últimos anos. Vários fatores contribuem para essa tendência, incluindo o trabalho impactante de missionários e a crescente exposição de populações urbanas a uma variedade de fés e crenças. A Constituição da Indonésia garante a liberdade religiosa, permitindo que seus cidadãos pratiquem sua fé abertamente. No entanto, a realidade dessa liberdade pode variar significativamente, especialmente em regiões governadas por fortes tradições islâmicas, onde a dinâmica social pode complicar a expressão aberta da fé. Apesar desses desafios, muitos cristãos na Indonésia descobriram maneiras de adorar livremente, muitas vezes utilizando reuniões informais para promover a comunidade e o crescimento espiritual. As igrejas domésticas surgiram como um modelo popular para os cristãos que buscam praticar sua fé enquanto navegam pelas complexidades da vida religiosa na Indonésia. Essas reuniões informais, realizadas em casas particulares, criam um ambiente acolhedor para adoração e companheirismo, promovendo um forte senso de comunidade entre os participantes. Elas permitem que os crentes se reúnam para oração, estudo da Bíblia e adoração em um ambiente mais íntimo, protegido do escrutínio que congregações maiores podem enfrentar. Essa abordagem não apenas ajuda os cristãos a manterem sua fé, mas também fortalece significativamente os laços entre os membros da comunidade.
As experiências compartilhadas e o apoio mútuo encontrados nas igrejas domésticas criam um ambiente acolhedor onde os indivíduos podem explorar sua espiritualidade sem medo de julgamento. Os participantes frequentemente relatam sentir um profundo senso de pertencimento, o que é vital em um cenário onde expressões públicas de fé podem ser recebidas com resistência. À medida que o cristianismo continua a crescer na Indonésia, essas igrejas domésticas simbolizam uma comunidade resiliente e adaptável. Elas exemplificam o desejo humano duradouro por conexão, compreensão e realização espiritual, permitindo que os cristãos prosperem em meio aos desafios. A crescente aceitação de crenças diversas em centros urbanos destaca ainda mais o cenário religioso em evolução da Indonésia, onde a fé é tanto uma jornada pessoal quanto uma experiência comunitária, contribuindo para uma tapeçaria de riqueza cultural que define a nação. Irã, um renascimento silencioso do cristianismo em uma sociedade predominantemente muçulmana. Nos últimos anos, o Irã testemunhou um renascimento surpreendente e sutil do cristianismo em meio à sua população predominantemente muçulmana. Apesar de enfrentar desafios políticos e sociais significativos, um número crescente de iranianos está se voltando para o cristianismo em busca de realização espiritual e um senso de comunidade. Essa mudança não representa apenas uma jornada pessoal para muitos indivíduos, mas também significa um movimento crescente que desafia o status quo em um dos ambientes religiosos mais restritivos do mundo. As igrejas subterrâneas se tornaram uma parte vital do cenário cristão no Irã. Essas reuniões clandestinas fornecem espaços seguros para os fiéis adorarem e se conectarem uns com os outros, livres do medo de perseguição. Em cidades como Teherã e Isfahan, os cristãos geralmente se reúnem em casas particulares ou locais discretos, geralmente em pequenos grupos, para orar, compartilhar sua fé e ler a Bíblia juntos. A natureza subterrânea dessas igrejas promove um forte senso de comunidade e pertencimento entre os cristãos iranianos, permitindo que eles apoiem uns aos outros em suas jornadas espirituais. Dentro desses ambientes íntimos, os participantes frequentemente compartilham seus testemunhos pessoais de fé e conversão, cultivando um ambiente de apoio que incentiva o crescimento espiritual. Esse movimento popular é um poderoso testemunho da resiliência e determinação dos crentes em um país onde a expressão religiosa é fortemente restrita e frequentemente enfrenta consequências severas. A ascensão da tecnologia desempenhou um papel crucial na facilitação da disseminação do cristianismo no Irã. Ministérios online e plataformas de mídia social surgiram como linhas de vida para aqueles que buscam orientação espiritual e conexão. Muitos iranianos estão recorrendo à internet para acessar sermões, estudos bíblicos e ensinamentos cristãos de todo o mundo, o que os ajuda a aprofundar sua fé e se manter informados sobre o cristianismo, mesmo vivendo em um contexto onde ele é amplamente suprimido. Além disso, essas plataformas online oferecem um véu de anonimato, permitindo que os indivíduos explorem o cristianismo sem se expor aos perigos potenciais associados à prática religiosa aberta. Muitos crentes compartilham suas experiências e percepções em espaços virtuais, criando uma comunidade dinâmica que transcende barreiras geográficas. Essa conexão digital promove um senso de esperança e solidariedade entre os cristãos iranianos, capacitando-os a permanecerem firmes em sua fé, apesar dos desafios que enfrentam. À medida que esse renascimento silencioso continua a se desenrolar, ele destaca o espírito indomável daqueles que buscam uma conexão mais profunda com Deus e a coragem necessária para buscar a fé em um clima de opressão. O entrelaçamento de movimentos populares e tecnologia moderna cria um cenário único para o cristianismo no Irã, ilustrando o poder duradouro da fé e da comunidade diante da diversidade. Além da riqueza de recursos online disponíveis, reuniões secretas são frequentemente organizadas para a comunhão e adoração entre os crentes. Essas reuniões íntimas permitem que os cristãos se reúnam para oração, discussão e encorajamento, reforçando seu compromisso com sua fé em um ambiente de apoio. Essas reuniões exemplificam a coragem notável dos cristãos iranianos, que navegam por vários riscos e desafios para buscar suas jornadas espirituais,
muitas vezes sob a constante ameaça de perseguição. A ascensão do cristianismo e as conversões contínuas que ocorrem ao redor do mundo significam um movimento de fé poderoso e transformador. Esse movimento enriquece a vida dos indivíduos e tem o potencial de transformar sociedades, promovendo um mundo mais compassivo e inclusivo. À medida que os crentes compartilham suas experiências pessoais e jornadas de fé, eles contribuem para uma narrativa mais ampla de esperança, resiliência e realização espiritual que transcende as fronteiras culturais e geográficas. Ao concluirmos a exploração de hoje deste tópico significativo, encorajo você a curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o ícone do sino de notificação para que você seja o primeiro a receber atualizações sempre que enviarmos uma nova experiência. Obrigado por se juntar a nós e continue abençoado.